Vascaína terminou agora há pouco em 1-1, partida entre Cruzeiro e Vasco no Mineirão, assim como no primeiro turno, um empate, tá? E eu quero falar aqui, aproveitar que a gente nem venceu para não vir aqui num vídeo eufórico e nem perdeu para não vir aqui num vídeo puto, né? Dentro de uma serenidade, tentar aqui destrinchar a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, tá? E o que a gente pôde ver dentro de campo hoje, que eu já vou adiantar aqui, me agradou. Me agradou. O Vasco hoje foi mais competitivo, teve a chance de vencer a partida, porém, ali no detalhe, tomou um gol, e mais uma falha no lado ali do Piton, né? Tomou um gol, né? E acabou vendo a chance escapar. Então, assim, não estou muito... lógico, eu queria ter vencido, não estou muito frustrado, porque agora o contexto é diferente. Não é aquele empate que a gente estava vencendo em São Januário, Bragantino, e toma no finalzinho do jogo, e nem aquele que a gente estava ali contra o Criciúma e toma nos acréscimos, não. Foi um empate ali no meio do segundo tempo, e o Cruzeiro teve um volume até e não conseguiu chegar ao gol. Enfim, vamos contextualizar, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, me dá essa moral, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, tá? Já me agradei com a escalação. Por quê? Porque, de cara, dois jogadores que eu não queria ver como titular foram sacados. Ryan e Payet. Não jogaram, né? E aí, logo no início, infelizmente, que eu vou dizer assim, que eu não torço para ninguém se lesionar, teve aquela lesão do David. Os três que eu falei que eu não queria em campo acabaram saindo. Que eu repito, por uma lesão, que eu torço inclusive para que não seja nada sério, tá? Há uma suspeita de lesão no ligamento, tomara que não, tá? O cara é trabalhador, batalhador, não tem que ficar torcendo para o cara se lesionar, porque eu não quero ele como titular no Vasco. Então, a saída dos três jogadores, ela deu mais qualidade para o Vasco. O Vasco foi mais competitivo no primeiro tempo, o Vasco chega ao primeiro gol com o Puma, falei aqui da escalação com as mudanças, ele entrou com o Puma no lugar do PH, entra com o João Vitor no lugar do Michael, de repente o Michael é para preservar. Eu lembro de antes do jogo contra o Palmeiras, o Michael tinha sofrido uma pancada, era dúvida, acabou jogando. Então um jogador que deve estar se recuperando, vinha de uma sequência, não é tão jovem, então botou o João Vitor do lado do Léo, o Piton com o Puma, sacando o PH. Aí o que lógico que a gente precisa ver a coletiva para ver o que o Paiva quis com essas mudanças, né? Mas ao meu entendimento, era um jogo para dar ritmo, para dar uma moral para o Puma, né? Porque o Puma tem entrado e sido decisivo em alguns jogos, principalmente na Copa do Brasil. Você viu lá contra o Atlético Paranaense, enfim. Então o Puma ali para dar uma moral, para botar o cara para jogar. Gostei, tá? Gostei de ter voltado com o Cocão. Acho que o melhor momento do Vasco com o Paiva foi essa dupla de volante, Cocão e o Hugo Moura. No meio de campo, sacou o Payet, como eu falei, colocou o Coutinho, Emerson Rodrigues, que no primeiro tempo partiu para o 1 contra 1, um jogador insinuante. Falta só acertar ali o último passe, falta só o cara definir melhor. Mas é um jogador que... eu gosto, tá? Entrou bem contra o Palmeiras, entrou bem hoje no primeiro tempo, com o Verratti, e a gente chega ao primeiro gol numa jogada onde o Puma já tinha chegado uma vez, né? Depois, é um jogador que pisa muito na área, depois ele pega aquela bola de primeira que vai no pé do Hugo Moura, chuta, o Cássio defende, e no rebote o Verratti faz o primeiro gol. O Vasco, como eu falei, no primeiro tempo que me agradou, não foi um primeiro tempo que baixou a linha e deu a bola para o adversário jogar e ficou olhando. Jogou de igual para igual contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Chegou ao primeiro gol por merecimento, não foi aquele gol achado. Teve a oportunidade de fazer mais gols. No segundo tempo, a gente sofre um gol de vacilo, que é aquela bola parada que vai na cabeça do jogador com o Piton marcando. O Piton tem uma frase que fala do Piton, que é: o Piton não cruza, o Piton faz amor. Só que marca fofo, né? O Piton marca fofo. Por isso que no meu time ideal, quando eu falei para jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo, que é o jogo da ida, eu falei que não colocaria o Piton. A gente precisa fechar os espaços para o Atlético não fazer gols no primeiro jogo e matar essa semifinal na ida. Eu entraria com o Vitor Luiz e o PH, foi isso que eu falei.
Botaria Vitor Luiz, PH, 2 volantes, que seria o Hugo Moura e o Cocão, com o Coutinho, e aí eu jogaria com o trio, eu podia entrar até com no meio de campo, com o suíço, que não entrou hoje, Dominguez, com Emerson, Coutinho e Verratti. Ainda acho que o Coutinho joga muito longe da área, muito longe do gol adversário. Ele devia colar mais no Verratti. Então, por isso que ele fica, às vezes, apagado da partida. Mas, enfim, primeiro tempo legal, segundo tempo a gente toma um gol de vacilo, uma bola que o Piton não sobe, o cara sobe sozinho e bota pra dentro do gol. 1-0, 1-1, o Cruzeiro jogando em casa, obviamente, pressão, vem de resultados ruins, 6 jogos, acho que ganhou 1, foi contra o Atlético Goianiense. Tinha que partir para cima, por tudo ou nada, inclusive no contra-ataque. A gente com um jogador a menos, porque o Cocão foi expulso, e aí eu quero falar, no contra-ataque a gente teve algumas oportunidades, o Vasco 1 a menos não ficou só se defendendo, atacou também o Cruzeiro. E sobre a expulsão, cara, eu não concordo com a expulsão. E olha, eu não sou de ficar passando pano quando um jogador do Vasco erra com relação à arbitragem, não, tá? Eu até falei que um jogo aqui em Brasília não foi pênalti. O que mata é o critério. O critério é que mata. Né? Por exemplo, o Cocão vai para dividir uma bola, não vi maldade, não vi ele entrando no cara para machucar, ele simplesmente vai na bola e na hora de descer, ele pisa no pé, na canela de raspão. Nem é muito assintoso para você dizer assim, machucou, foi para machucar, né? E aí o juiz vai e expulsa o cara direto. Acho que um cartão amarelo ali tava bom. Não vi maldade, não vi essa entrada. Futebol é contato, para você expulsar o jogador. E aí no segundo tempo, o Emerson, em uma jogada que ele rouba a bola, que ele domina, o jogador do Cruzeiro cata ele pelo pescoço e dá na canela dele também. E nem cartão amarelo. Aí eu falo que o mata é o critério. Que mata é a porra do critério. Para o Vasco, tudo eles dão, e contra o Vasco, quando é a favor do Vasco, não dá absolutamente nada. Enfim, o Vasco jogou com 1 a menos, segurou um empate, e aí, no Campeonato Brasileiro, foi bom esse empate. Por quê? Você está comemorando empate? Não. É um jogo difícil, é um adversário difícil, e a gente empata com todos os times da parte de baixo da tabela, perdendo. Mas a gente tem que olhar para cima. Tá, beleza, se a gente buscar, já falei, se a gente vai escapar da zona, porque eu acho que o Vasco não cai, mas o que vier é lucro. O Cuiabá perdeu, né? O Cuiabá perdeu para o Fortaleza 1-0. O Bahia venceu o Criciúma, então o Criciúma perdeu 1-0. O Vitória perdeu 3-1. O Atlético Goianiense venceu o Fluminense, então o Fluminense e o Corinthians perderam, que o São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, né? E o Fluminense que perdeu fora os roubos, né? Teve gol anulado, o Keno era para ter sido expulso no primeiro tempo. É uma sacanagem que fazem para ajudar o Fluminense, e o Juventude e o Bragantino que ficaram no 1-1. Então, os resultados ali, se a gente está preocupado com o Campeonato Brasileiro, todos os times que estão abaixo do Vasco tropeçaram. Todos. Para você ter uma ideia, o Vasco vai a 36 pontos, é 9º colocado, passa o Atlético Mineiro, né? O Atlético é 10º com os mesmos 36 pontos, é questão de critério, mas o Vasco abre 8 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. O primeiro time é o Corinthians. O Corinthians tem 28 pontos. E o Vasco tem um jogo a menos. Detalhe, o Corinthians tem 28 pontos, o Fluminense tem 27. O Vasco tem mais... Abriu 8 pontos do Corinthians, abriu 9 pontos do Fluminense, faltando 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. E são 3 jogos para tirar. O Vasco perder 3 e eles ganharem 3. Você entendeu? Como que a gente não tem que se preocupar agora com queda para a segunda divisão? Por 2 motivos. Pela posição do Vasco na tabela, pelo tropeço dos times lá de baixo e pelo futebol que o Vasco apresentou. Porque para mim, o Vasco tem sido competitivo. Fora os jogos que entra ali, como entrou como covarde contra o Flamengo, contra o Palmeiras jogou bola, hoje jogou bola. É isso que eu espero contra o Atlético Mineiro. Não ir para se defender, dar a bola para o Atlético jogar. Tem que ir para vencer, tem que ir para jogar também. Vai que a gente busca ali uma vitória jogando em Minas. No Rio de Janeiro vai ser mais fácil para a gente se classificar para a final da Copa do Brasil, né? E falando em Copa do Brasil, essa polêmica toda, eu trouxe inclusive lá na live do Sandro Gama, o vice-presidente jurídico do Corinthians deu uma entrevista à Rádio Craque Neto falando que vai entrar na justiça, se
se for preciso, para não ter que jogar no final de semana, porque é um absurdo que estão fazendo com o Vasco e o Corinthians. A CBF criou uma regra, eu vou deixar o áudio aí, tá? Do vice-presidente Leonardo... Ixi, cara, agora eu esqueci. Pantaleão, acho que é Leonardo Pantaleão, ou é Leandro Pantaleão. Eu vou deixar o áudio dele aí, tá? Explicando. A CBF criou uma regra, né? E ela mesma está burlando essa regra. Não pode mudar a data de jogo por causa de data FIFA, primeiro, e não pode mudar a data de jogo sem o consentimento do time mandante. Ela quebrou duas regras para poder facilitar a vida do Flamengo. Então vou deixar aí para finalizar o vídeo. Mais uma vez, acho que o jogo valeu para um treino para o jogo de quarta-feira. Gostei do que vi do Vasco, por incrível que pareça, porque tem gente que acha que eu sou crítico pra caralho, só sei criticar. Gostei do que eu vi, né? E se manter esse comportamento e se não enforçar a barra aí com o Payet, como a gente estava forçando, com o David, com o Ryan, acho que dá pra gente pensar em uma classificação para essa final da Copa do Brasil e ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Curte, comenta, deixa seu comentário que ele é importante, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Grande abraço, fique com Deus. Vamos lá pro Sandro Gama Esporte Clube, que tá rolando o pós-jogo lá ao vivo. Saudações vascaínas. Com Rafael Jacobucci, Márcio Reis e também com Henrique Vigliotti. Pantaleão, pra gente iniciar o nosso bate-papo, o Corinthians tem elementos jurídicos para buscar a revogação desta data de definição da CBF? Me faz uma explanação, por gentileza, em relação à decisão do Corinthians com essa mudança de data. Veja, o Corinthians, acima de tudo, ele tem embasamento, especialmente no próprio regulamento da competição. O regulamento não permite esse tipo de alteração na forma como foi desenvolvido. Existem critérios específicos que foram absolutamente ignorados pela própria CBF. Quer dizer, ela própria cria o regulamento e ela própria descumpre o regulamento. O Corinthians, é importante que deixe claro, não procura se beneficiar com absolutamente nada. O Corinthians quer simplesmente que as datas, as regras que foram estabelecidas antes, sejam de fato cumpridas, assim como o Corinthians fez, inclusive, quando por uma questão de pouquíssimo tempo não conseguiu incluir o Memphis Depay nessa mesma competição, que agora a CBF abre essa janela para que de repente nós tenhamos aí algum tipo de benefício a outras equipes. Isso, sem dúvida alguma, não será tolerado pelo Corinthians. O Corinthians vai buscar isso onde tiver que buscar, seja nas esferas administrativas. Se tiver que judicializar essa questão, o Corinthians vai judicializar, porque é um desrespeito ao maior clube do Brasil, e isso nós não vamos admitir em hipótese alguma. Pantaleão, em relação a essa questão que o Corinthians deve tomar contra a CBF, já está sendo feito ou será feito nas próximas horas? Já está sendo preparado todo um arcabouço de providências, já estão todas em andamento, já temos inclusive um ofício que será encaminhado amanhã cedo para a presidência da CBF, que será assinado por mim e pelo presidente Augusto Melo. Essa minuta já está pronta, além de outras providências que também, caso sejam necessárias, nós adotaremos na sequência. Fica aqui, na verdade, uma esperança, um sinal de alento para que a CBF ainda consiga reverter a decisão antes de todos os problemas que vão ser gerados por conta disso. Preferimos acreditar que pode ter acontecido ali algum tipo de problema de comunicação, não se perceberam de determinadas situações, porque isso abalaria muito a credibilidade da própria competição, e eu acho que isso não tem qualquer fundamento, ainda mais numa reta final como nós estamos. E um outro ponto que é muito importante, e que o Corinthians também vai fazer, é lutar pelos seus torcedores, porque muitos já tinham uma logística programada de viagem, muitos já tinham comprado passagem, já tinham feito reservas de hotéis, e não se pode, a revelia do que o regulamento estabelece, simplesmente causar um prejuízo total, não só ao clube, à parte profissional, à parte esportiva, mas também às suas dezenas de milhões de torcedores pelo Brasil. Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, entrevista exclusiva à Rádio Craque Neto Euro 17, falando sobre a decisão da CBF, e o Corinthians vai entrar com ofício contra a decisão da Confederação Brasileira de Futebol.